Um milionário descobre que sua nova empregada ainda é virgem e vê nisso uma oportunidade de controle. A jovem virgem recebe uma proposta inegável do milionário. Um ex-namorado da jovem aparece em um momento inesperado. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O sol da manhã lançava reflexos semelhantes a diamantes, através das vastas janelas da propriedade de Márcio Gomes, vista do cume, empoleirada na encosta com vista para o horizonte reluzente de São Paulo. A mansão, uma maravilha arquitetônica, de vidro, aço e pedras importadas raras, erguia-se como um monumento à ambição implacável e ao sucesso inigualável de um homem. Aos 52 anos, Márcio havia construído o Grupo Gomes a partir de uma pequena startup de tecnologia, transformando-a em um conglomerado global que abrangia tecnologia, produtos farmacêuticos, mídia e imóveis. O valor econômico o descreveu certa vez como um Midas moderno com a mente estratégica de Maquiavel, uma caracterização que ele secretamente apreciava. Seus cabelos grisalhos, sempre impecavelmente penteados, e seus ternos, Ricardo Almeida, feitos sob medida, projetavam a imagem de um homem em controle absoluto. Sr. Gomes, sua teleconferência das 9 horas com Tóquio está pronta no escritório, anunciou Denise, sua assistente pessoal há 15 anos, sua voz nítida e eficiente pelo interfone. Márcio verificou seu relógio Patek Philippe, 8h57. 3 minutos adiantados. Diga a eles que estarei lá exatamente às 9. Ele nunca chegava cedo às reuniões. Era um exercício pequeno, mas significativo de poder. Fazer os outros esperarem, mesmo que brevemente. Essas microexpressões de controle formavam a arquitetura invisível do império de Márcio. Ele há muito havia aprendido que o verdadeiro poder não era apenas sobre dinheiro, era sobre orquestrar o mundo ao seu redor. Ao descer a escadaria de mármore, Márcio observou o ritual matinal de sua equipe doméstica, os jardineiros cuidando, dos terrenos meticulosamente paisagísticos, a equipe da cozinha preparando seu café da manhã precisamente calibrado, as governantas garantindo silenciosamente que cada superfície brilhasse à perfeição. 23 pessoas trabalhavam em sua casa, cada uma com funções claramente definidas, cada uma engrenagem na máquina bem lubrificada de seu reino privado. Seu olhar demorou-se em um rosto novo, uma jovem mulher limpando a coleção de artefatos raros na galeria da ala leste. Ela não poderia ter mais de 25 anos, com cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples. Ao contrário dos outros, ela parecia quase inconsciente de sua presença, absorta em seu manuseio cuidadoso de um vaso da dinastia Ming que valia mais do que ela provavelmente ganharia em uma década. Quem é aquela? Márcio perguntou gesticulando, em direção à mulher, enquanto seu gerente da casa, Henrique, se aproximava com o briefing da manhã. Olivia Rezende, senhor. Começou na semana passada. A senhora Weber a contratou para substituir a Jéssica na manutenção de artefatos. Márcio murmurou inesperadamente intrigado por seu comportamento focado. E qual é o histórico dela? Excelentes referências do MASP, onde trabalhou como assistente de conservação. Formada em História da Arte pela USP, graduou-se com honras apesar de aparentes circunstâncias financeiras difíceis. Mora com a mãe no Tatuapé. A senhora Weber ficou bastante impressionada com seu conhecimento sobre sua coleção. Márcio assentiu distraidamente, sua mente analítica já categorizando este novo elemento em seu ambiente cuidadosamente curado. Ele se orgulhava de entender as pessoas, suas motivações, suas fraquezas, seu preço. Todos tinham um. Peça. A ela que sirva café durante minha reunião com o conselho às 14 horas, ele disse, seu tom deixando claro que isso não era um pedido. Quero observá-la. A ligação com Tóquio foi exatamente como Márcio havia orquestrado, com os executivos, japoneses aquecendo aos seus termos para a aquisição da instalação de semicondutores. Ao meio-dia, as ações do Grupo Gomes haviam subido 3 pontos, adicionando outros 247 milhões à sua fortuna. Números em uma tela que se traduziam em poder tangível no mundo real. Às exatas 13h58,
Márcio entrou em sua sala de conferências, privada para encontrar a mesa da diretoria impecavelmente preparada, cada pasta de couro colocada em ângulos retos perfeitos, cada copo de água de cristal preenchido exatamente 2/3. Olívia estava quieta ao lado do aparador, organizando o serviço de café artesanal. Você é nova, Márcio afirmou ao se aproximar dela, sem se preocupar em enquadrar isso como uma pergunta. Sim, Sr. Gomes. Sua voz era suave, mas confiante, sua postura ereta, enquanto ela encontrava seu olhar com uma franqueza surpreendente. Olívia Rezende, comecei na segunda-feira passada. Você manuseia bem a coleção Ming. A maioria das pessoas não entende a técnica adequada para artefatos dessa idade. Um lampejo de surpresa cruzou suas feições. Obrigada. Me especializei em cerâmica do leste asiático durante meu treinamento de conservação. No entanto, você está servindo café. Estou onde a Sra. Weber precisa que eu esteja, senhor. Não havia nem ressentimento nem subserviência em seu tom, apenas uma simples declaração de fato. Os membros do conselho começaram a entrar, cada um cumprimentando Márcio com deferência cuidadosamente calibrada. Durante a reunião de 2 horas, enquanto Márcio sistematicamente desmontava as projeções de crescimento conservadoras do CFO e aprovava a aquisição hostil de uma empresa farmacêutica concorrente, sua atenção continuava voltando para Olívia. Ela se movia pela sala como um fantasma, antecipando necessidades antes que fossem expressas, mas de alguma forma mantendo um ar de dignidade silenciosa, muitas vezes ausente em funções de serviço. Após a reunião, Márcio permaneceu, observando enquanto ela eficientemente retirava as xícaras e pires. Você não se intimida com a riqueza, ele observou, fechando a porta após o último membro do conselho sair. Olívia olhou para cima, suas mãos firmes enquanto organizava a fina porcelana. Eu passei minha carreira manuseando objetos de valor inestimável, Sr. Gomes. Aprendi a respeitar o valor sem ser sobrecarregada por ele. Não é isso que eu quis dizer. Márcio se aproximou, estudando-a como faria com um problema comercial complexo. A maioria dos novos funcionários anda na ponta dos pés por meses. Você parece confortável. Eu deveria estar desconfortável? A pergunta não continha desafio, apenas curiosidade. Márcio riu, um som genuíno raro. A maioria das pessoas está. Elas veem a casa, o dinheiro, o poder. Isso muda como se comportam. Torna-as maleáveis. Talvez elas estejam apenas sendo respeitosas com sua posição. Ela sugeriu, continuando seu trabalho. Não, Márcio rebateu, apoiando-se na mesa de conferência. É medo disfarçado de respeito. E o medo é útil. Torna os relacionamentos previsíveis. Ele fez uma pausa, observando atentamente sua reação. E quanto a você, Olívia Rezende, o que torna você previsível? Ela finalmente parou de organizar as xícaras, dando-lhe toda a sua atenção. Eu não acho que as pessoas foram feitas para serem previsíveis, Sr. Gomes. Isso é o que nos torna humanos, não ativos. A declaração pairou no ar entre eles, um pequeno ato de desafio intelectual que Márcio achou inesperadamente revigorante. A maioria dos funcionários teria oferecido platitudes ou concordância nervosa. Uma filosofia interessante para alguém que trabalha em uma casa cheia de posses inestimáveis, ele observou. Eu cuido de objetos, Sr. Gomes. Não aspiro ser um. Com graça eficiente, ela levantou a bandeja. Haverá mais alguma coisa? Márcio a considerou por um longo momento. Não. Isso é tudo, por enquanto. Enquanto Olívia saía da sala, Márcio permaneceu imóvel, sua mente trabalhando em um estranho novo quebra-cabeça. Em seu mundo de investimentos calculados e aquisições estratégicas, as pessoas geralmente eram equações simples para resolver, motivadas pela ganância, medo, ambição ou alguma combinação destes, mas Olívia Rezende acabara de apresentar-lhe uma variável desconhecida. Naquela noite, Márcio sentou-se em seu escritório com vista para as luzes de São Paulo, tablet na mão enquanto revisava o arquivo pessoal de Olívia. 26 anos. Mãe sofrendo de esclerose múltipla. Pai ausente. Bolsas de estudo durante toda a escola. Pequeno apartamento em um bairro em declínio. Empréstimos estudantis substanciais ainda pendentes.
Os contornos familiares da vulnerabilidade financeira. Ainda assim, ela o olhara nos olhos como uma igual. Márcio tomou um gole de seu Macallan de 30 anos, apreciando o ardor complexo. Ele havia construído um império, identificando oportunidades que outros negligenciavam, reconhecendo padrões, vendo o valor onde outros viam apenas custo. Que algo sobre Olivia Rezende estimulava seus instintos predatórios de negócios. Não apenas como mulher, embora ela fosse inegavelmente atraente, mas como uma conquista de um tipo diferente. Ele abriu o aplicativo de agendamento da equipe, da casa, e fez um único ajuste, reatribuindo Olivia de tarefas domésticas gerais para o gerenciamento de sua coleção pessoal. Isso a colocaria em sua órbita diariamente, permitindo que ele estudasse esse quebra-cabeça mais de perto. Márcio pousou seu copo e olhou para a cidade espalhada abaixo dele como um baú de tesouros cintilante. Tudo em sua vista. Os arranha-céus, com o seu nome. Os campi de tecnologia transformando o horizonte. Até mesmo o museu de arte onde Olivia havia trabalhado. Tudo isso existia em sua forma atual porque ele assim o havia determinado. Sua visão, seu dinheiro, sua influência haviam moldado a própria paisagem. Pessoas não eram diferentes. Com a pressão certa aplicada nos pontos certos, qualquer um poderia ser remodelado para se encaixar no papel que ele projetava para eles. Olivia Rezende poderia apresentar um desafio incomum, mas Márcio Gomes nunca havia encontrado um desafio que não pudesse superar, um prêmio que não pudesse reivindicar, ou um limite que não pudesse redesenhar para atender ao seu propósito. Amanhã, ele decidiu, ele começaria a descobrir exatamente o que fazia Olivia Rezende funcionar e como ela poderia ser ajustada para sua vantagem. O pequeno apartamento de Olivia Rezende no Tatuapé era um mundo distante da opulência de vista do cume. A luz da madrugada filtrava-se através de cortinas finas, enquanto ela se movia silenciosamente em sua rotina matinal, cuidando, para não acordar sua mãe no quarto adjacente. O apartamento de um quarto havia sido convertido com uma parede improvisada para criar privacidade, embora o espaço permanecesse apertado. Ela preparou os medicamentos de sua mãe no balcão da cozinha, organizando as pílulas coloridas em um organizador semanal. Um arco-íris de necessidades farmacêuticas que consumia quase 1/3 de sua renda, apesar do seguro. A esclerose múltipla de Catarina Rezende havia progredido constantemente nos últimos 5 anos, recentemente forçando-a a deixar seu emprego como bibliotecária de uma escola primária. "Você está acordada cedo de novo?" A voz de sua mãe chamou suavemente da porta, onde ela estava apoiada em seu andador. Olivia sorriu, afastando sua fadiga. "Grande dia no trabalho. O Sr. Gomes me designou para gerenciar sua coleção privada." O feudo pessoal de Márcio Gomes, Catarina refletiu, acomodando-se com esforço em uma cadeira à pequena mesa da cozinha. "Seu pai teria opiniões fortes sobre você trabalhar para um homem como esse." "Papai tinha opiniões fortes sobre tudo." Olivia respondeu colocando um beijo gentil na testa de sua mãe enquanto colocava uma xícara de chá. Mas ele também acreditava em fazer o que fosse necessário. A menção a Tomás Rezende pairou no ar entre elas. Um brilhante professor de História da Arte cujos princípios sempre superavam a praticidade, ele havia abandonado sua família quando Olivia tinha 16 anos, escolhendo sua liberdade acadêmica em vez da estabilidade de sua família. Seus ocasionais cartões postais de locais de pesquisa ao redor do mundo pouco faziam para preencher o buraco que sua ausência havia criado. "A posição paga R$ 12 adicionais por hora." Olivia continuou, afastando pensamentos sobre seu pai. "Isso é quase o suficiente para cobrir o novo tratamento que o Dr. Mendes recomendou." Catarina alcançou a mão de sua filha. "Livinha, você não pode continuar colocando sua vida em espera por mim. Eu já te disse, os tratamentos padrão não são suficientes." Olivia interrompeu gentilmente. "Nós vimos os gráficos de progressão. A nova imunoterapia poderia nos dar anos, mãe." "A que custo para você?" Olivia endireitou os ombros. "Apenas mais alguns meses de orçamento cuidadoso. As aulas noturnas estão indo bem. Terei minha certificação em conservação de museu na próxima primavera.
e então poderemos procurar posições em instituições maiores. Ela não mencionou os empréstimos estudantis que ainda pesavam sobre ela, ou a dívida do cartão de crédito que havia acumulado durante a última hospitalização de sua mãe. Alguns fardos eram melhor carregados sozinhos. 40 minutos. Depois Olivia estava no ônibus em direção ao bairro exclusivo do Morumbi, onde vista do cume se erguia acima da cidade como um Olimpo moderno. Ela usou o trajeto para revisar anotações sobre a extensa coleção de arte de Márcio Gomes em seu tablet. Cerâmicas da dinastia Ming, manuscritos raros, instalações contemporâneas que valiam milhões. Sua educação a havia preparado para a arte, mas nada a havia preparado para o próprio homem. Quando ela chegou à entrada de serviço da propriedade, a senhora Weber, a severa gerente da casa, estava esperando. O Sr. Gomes solicitou que você comece a catalogar sua coleção de estudo privada imediatamente. Ela disse, seu desagrado evidente no aperto de sua boca. Você trabalhará diretamente com ele esta manhã. Olivia assentiu, sentindo a mudança na dinâmica. A equipe raramente interagia diretamente com Márcio Gomes. Suas preferências e ordens geralmente filtravam-se através de camadas de gerenciamento. Há algum problema, Sra. Weber? A expressão da mulher mais velha suavizou-se ligeiramente. O Sr. Gomes pode ser exigente, especialmente com novos funcionários que chamam sua atenção. Seja profissional, seja precisa e, acima de tudo, seja cuidadosa. Antes que Olivia pudesse perguntar o que ela queria dizer, a Sra. Weber entregou-lhe um cartão de segurança. Isso lhe dá acesso às áreas privadas da ala leste. Não vá a lugar algum onde você não tenha sido explicitamente autorizada a entrar. O escritório privado de Márcio era um templo ao poder e ao intelecto. Paredes revestidas de nogueira, alinhadas com primeiras edições, vitrines abrigando artefatos históricos e janelas com vista panorâmica para a cidade. Olivia ficou parada logo dentro da porta, absorvendo a coleção que agora seria sua responsabilidade. Impressionante, não é? A voz de Márcio veio de trás dela. Olivia virou-se para encontrá-lo, observando-a com aquele mesmo olhar analítico que ela havia notado ontem, como se ela fosse um prospecto de ações que ele estava avaliando para potencial investimento. É uma das mais finas coleções privadas que já vi, ela reconheceu. O cavalo da dinastia Tang é particularmente extraordinário. Um olhar de aprovação passou pelo rosto dele. A maioria das pessoas nota as peças óbvias primeiro. O esboço de Portinari ou as primeiras edições de Machado de Assis. Você foi direto ao item historicamente mais significativo. O valor nem sempre é óbvio à primeira vista, Olivia respondeu, aproximando-se da pequena figura de cerâmica. Posso? Márcio assentiu e ela cuidadosamente levantou a escultura milenar, manuseando-a com expertise prática. Veja como o vidrado tem este ligeiro padrão de craquelamento? Ela apontou. Isso é característico do forno de Changsha. Muitos colecionadores têm falsificações sem perceber, mas isto é autêntico. Márcio aproximou-se, não olhando para o cavalo, mas para ela. Você está sendo desperdiçada tirando o pó de vitrines, Olivia. Todos começam em algum lugar, Sr. Gomes. Eu comecei do nada, ele disse, pegando o cavalo dela e devolvendo-o ao seu expositor. Meu pai era um operário em Santo André. Minha mãe limpava casas não muito diferentes desta. Eu me formei na USP com bolsas de estudo e empréstimos estudantis. Olivia encontrou seu olhar. É aqui que você me diz que qualquer um pode alcançar qualquer coisa com trabalho duro e determinação? Uma risada genuína escapou dele. Não, esse é um mito conveniente que os ricos perpetuam. O sucesso requer oportunidade, timing e frequentemente implacabilidade ao lado do trabalho duro. Ele gesticulou ao redor da sala. Eu reconheci oportunidades que outros perderam e as agarrei sem hesitação ou sentimentalismo. E essa filosofia serviu bem para você, Olivia observou. Extraordinariamente bem, Márcio confirmou, estudando-a. O que me deixa curioso sobre por que você não a aplicou à sua própria situação. Olivia enrijeceu. Não tenho certeza do que você quer dizer. As contas médicas de sua mãe, seus empréstimos estudantis, o aluguel crescente em seu bairro.
Ele registrou sua surpresa e acrescentou: eu faço questão de entender as pessoas que trabalham para mim, especialmente aquelas que lidam com itens que valem milhões. Isso é minucioso, Olivia conseguiu dizer, desconfortável, com o quanto ele sabia sobre suas circunstâncias pessoais. Estou oferecendo a você uma oportunidade, Olivia, uma que poderia resolver completamente sua situação financeira. Ela manteve sua expressão neutra, apesar da súbita aceleração de seus batimentos cardíacos. Eu pensei que você já tivesse feito isso, senhor. A posição de gerenciar sua coleção é uma promoção significativa. Isso é meramente uma realocação prática de recursos. Estou falando de algo mais substancial. Márcio moveu-se para sua mesa e abriu uma gaveta, removendo uma pequena caixa de veludo. Você sabe o que é isso? Ele abriu-a para revelar um deslumbrante par de brincos de diamante. Amsterdã Sour corte almofada aproximadamente 3 quilates cada. Olivia avaliou automaticamente. Muito bom. Valem cerca de $70 mil. Ele fechou a caixa e a colocou de lado. Eu comprei estes para Cristina Barros. O nome era familiar. Uma jovem atriz que havia sido fotografada com Márcio em vários eventos do ano anterior. Ela tinha 24 anos, ambiciosa, bonita. Márcio continuou, seu tom objetivo. Eu paguei a hipoteca dos pais dela, financiei seu filme independente. Apresentei-a aos diretores certos. Em troca, ela proporcionou companhia nos meus termos. Olivia deu instintivamente um passo para trás. Sr. Gomes, eu não acho que... Você entende mal, ele interrompeu. Não estou propondo o mesmo acordo. Cristina foi um de muitos relacionamentos semelhantes, transacional, previsível, ultimamente descartável. Então, o que exatamente você está propondo? Olivia perguntou cuidadosamente. Márcio a estudou com aquela mesma intensidade calculista. Algo sem precedentes. Você me intriga, Olivia. Você tem educação, mas não meios. Talento, mas não oportunidade. Orgulho, mas vulnerabilidade genuína. Ele pausou. E algo mais que acho fascinante. E o que seria isso? Inocência, ele disse simplesmente. Não apenas metaforicamente. Minhas fontes são bastante completas, Olivia. Sua verificação de antecedentes não revela relacionamentos significativos. Suas colegas de faculdade a descreveram como intensamente focada em seus estudos, recusando a maioria dos convites sociais. Toda a sua vida adulta tem sido dedicada à sua educação e ao cuidado com sua mãe. Olivia sentiu o calor subir às suas bochechas, não apenas constrangimento, mas raiva por esta invasão de sua privacidade. Minha vida pessoal não é relevante para meu trabalho aqui. Tudo é relevante quando estou considerando um investimento, Márcio respondeu calmamente. E não se engane, Olivia, o que estou propondo é um investimento em você. Eu não sou uma mercadoria a ser adquirida, Sr. Gomes. Não, você é muito mais interessante que isso. Ele se aproximou, sua presença comandando o espaço entre eles. Estou preparado para oferecer a você uma solução abrangente para suas preocupações financeiras. Os tratamentos médicos de sua mãe, não apenas necessidades atuais, mas as terapias experimentais no Hospital Sírio-Libanês. Seus empréstimos estudantis eliminados. Um condomínio em um prédio seguro com recursos de acessibilidade para sua mãe. O escopo da oferta fez Olivia prender a respiração. Representava tudo pelo que ela havia lutado através de anos de sacrifício e determinação, segurança financeira, cuidados adequados para sua mãe, uma base para seu futuro. E o que você esperaria em troca desse investimento? Ela perguntou, já suspeitando da resposta. O sorriso de Márcio era confiante, predatório. Sua completa lealdade, seu tempo, e algo que nunca encontrei em meus círculos usuais, inocência autêntica livremente dada, não comprada. A implicação pairou no ar entre eles, tanto cristalina, quanto deliberadamente não dita. Você está me pedindo para... Estou oferecendo a você uma escolha, ele corrigiu suavemente. Uma que a maioria das pessoas em sua posição consideraria a oportunidade de uma vida. A segurança financeira é apenas o começo. Eu poderia abrir portas para você profissionalmente que de outra forma permaneceriam permanentemente fechadas.
Olivia ficou perfeitamente imóvel, sua mente correndo. Por que eu? Você poderia ter qualquer uma. Eu já tive qualquer uma. Márcio respondeu com uma franqueza surpreendente. Mulheres bonitas são abundantes. Mulheres inteligentes com integridade que me desafiam. Essas são raras. Ele se aproximou. Pense nisso como benefício mútuo. Você ganha segurança e oportunidade. Eu ganho algo que o dinheiro sozinho não pode comprar. Olivia sentiu como se o chão sob ela tivesse subitamente inclinado. A parte racional de sua mente calculava exatamente o que essa oferta significaria para sua mãe. Não mais escolher entre medicamentos e aluguel, acesso a tratamentos que poderiam melhorar drasticamente sua qualidade de vida. Para si mesma, significava a liberdade do peso esmagador da dívida que havia definido sua existência adulta. No entanto, algo mais profundo se rebelava contra a proposta, apesar de seu potencial transformador. Preciso de tempo para considerar o que você está sugerindo. Claro, Márcio concordou, sua confiança inabalável. Eu não a respeitaria se não o fizesse. Leve o fim de semana para pensar nisso. Ele voltou para sua mesa, mudando sem esforço de volta para o modo de negócios. Enquanto isso, gostaria que você começasse a catalogar as novas aquisições do leilão de Pequim. Os manifestos estão no tablet. Assim, ele havia compartimentado a extraordinária conversa, já certo de seu eventual resultado. Olivia conseguiu manter sua compostura profissional enquanto começava a trabalhar. Mas sua mente estava em outro lugar, pesando impossibilidades, calculando custos além do dinheiro e perguntando-se se havia alguma escolha que não exigiria sacrificar algo essencial sobre si mesma. O que mais a perturbava não era a proposta de Márcio em si, mas a pequena voz interior que sussurrava que ela deveria aceitá-la, que seus princípios eram um luxo que ela não poderia pagar enquanto sua mãe sofria. Enquanto catalogava cuidadosamente artefatos inestimáveis, Olivia não podia deixar de vê-los de maneira diferente agora, não apenas como objetos bonitos, mas como manifestações físicas do poder que Márcio exercia tão casualmente, o poder que poderia remodelar todo o seu futuro com uma única decisão. O sábado de manhã, encontrou Olivia na feira do Ibirapuera, um ritual semanal que ela mantinha apesar de sua exaustão. As vibrantes exposições de produtos e artesanato ofereciam um contraste colorido à opulência estéril de vista do cume, enraizando-a em um mundo onde as pessoas ainda trabalhavam com suas mãos e a terra. O de sempre, Olivia, chamou Marcelo da barraca de vegetais orgânicos, já embalando uma seleção de legumes de raiz e verduras. Obrigada, Marcelo. Ela sorriu, entregando sua bolsa de pano reutilizável. Como está indo o novo projeto de estufa? Enquanto Marcelo descrevia entusiasticamente suas iniciativas de agricultura sustentável, Olivia sentiu parte da tensão da conversa de ontem com Márcio Gomes começar a dissipar. Aqui, entre pessoas comuns preocupadas com crescimento e nutrição, em vez de aquisição e controle, ela podia respirar. Então, esperamos expandir a distribuição para mais 3 cooperativas de bairro até a primavera, Marcelo concluiu, entregando-lhe a bolsa cheia. Ei, você está bem? Parece distraída. Olivia suspirou. Apenas uma situação de trabalho complicada. Nada que eu não possa lidar. Bem, coloquei um pouco mais de couve e aquelas cenouras orgânicas que sua mãe gosta. Diga a ela que os morangos da estufa estarão prontos em 2 semanas. Você é o melhor, Marcelo, ela disse agradecida, alcançando sua carteira. Guarde para a próxima vez, ele insistiu. Você vem aqui desde que estava na faculdade. Considere uma apreciação pela lealdade do cliente. Olivia começou a protestar, mas foi interrompida por uma voz familiar atrás dela. Ele sempre foi mole com você, Liv. Ela congelou, a voz desencadeando uma cascata de memórias que ela havia cuidadosamente compartimentado. Virando-se lentamente, ela se viu cara a cara com um fantasma de seu passado. Eduardo. Eduardo Cardoso estava diante dela, seu sorriso exatamente como ela se lembrava. Ligeiramente torto, com covinhas que uma vez fizeram seu coração disparar. Agora com 30 anos, ele havia crescido do apaixonado estudante de arte que ela conhecia para um homem com confiança gravada nas linhas ao redor de seus olhos.
embora seu cabelo castanho ainda caísse sobre sua testa naquela maneira juvenilmente desgrenhada. Em carne e osso, ele confirmou. Embora eu não esperasse esbarrar em você tão literalmente no meu primeiro fim de semana de volta. De volta? Olivia repetiu, lutando para processar seu aparecimento repentino após 6 anos de silêncio. Acabei de voltar de Chicago na semana passada. Me ofereceram uma posição no Instituto de Arte de São Paulo, professor associado de conservação de arte digital. Marcelo olhou entre eles com interesse. Vocês se conhecem? Estudamos juntos na faculdade. Olivia afirmou simplesmente, a definição lamentavelmente inadequada para o que Eduardo havia sido para ela. Éramos um pouco mais que colegas de classe, Eduardo corrigiu gentilmente, seus olhos nunca deixando o rosto dela. Até que tomei a decisão monumentalmente estúpida de aceitar aquela bolsa em Chicago. A feira continuava movimentada ao redor deles, mas Olivia se sentiu suspensa em uma bolha de passado inesperado, colidindo com o presente, complicado. Já faz 6 anos, Eduardo. 6 anos, 2 meses e cerca de 11 dias, ele confirmou. Mas quem está contando? Apesar de si mesma, Olivia sentiu um sorriso puxar seus lábios. Ainda o mesmo Eduardo. Versão aprimorada, ele contestou. Agora com estabilidade de carreira real e senso de moda ligeiramente melhor. Ele gesticulou para suas sacolas. Posso ajudá-la a carregar essas? Talvez colocar o papo em dia tomando um café? A parte responsável de sua mente a lembrou de sua mãe esperando em casa, da proposta de Márcio Gomes pairando sobre sua cabeça, da realidade complicada que não tinha espaço para fantasmas românticos do passado. Tenho que levar essas compras para casa, para a mamãe, ela começou. Catarina ainda faz o melhor chá de camomila do mundo? Eduardo perguntou. Eu adoraria vê-la também se estiver tudo bem. A menos que... Ele hesitou. A menos que haja outra pessoa na sua vida agora? A pergunta pairou entre eles, carregada de história não dita. Não, Olivia admitiu. Não há mais ninguém. Apenas uma vida muito complicada. A expressão de Eduardo suavizou. Eu sou bom com coisas complicadas, Livi. Sempre fui. 1 hora depois, Olivia observava com espanto como sua mãe e Eduardo caíam de volta em sua fácil relação na pequena sala de estar. Catarina sempre adorou Eduardo, vendo nele a paixão artística que primeiro a atraiu para o pai de Olivia, mas temperada com uma praticidade que Tomás Rezende nunca possuiu. Então você finalmente conseguiu a carreira acadêmica? Catarina perguntou, claramente impressionada enquanto tomava seu chá. Eu sempre soube que você tinha potencial. Mal passei na entrevista, Eduardo admitiu. Mas o laboratório de conservação digital que estão construindo é de última geração. Estaremos desenvolvendo novas técnicas para preservar obras de arte nascidas digitais e restaurar arquivos digitais danificados. Olivia também tem trabalhado em conservação, Catarina disse orgulhosamente, na propriedade dos Gomes, gerenciando sua coleção privada. As sobrancelhas de Eduardo subiram. Márcio Gomes, o magnata da tecnologia que comprou toda a coleção Harmon debaixo do nariz do Instituto de Arte de Chicago. Olivia assentiu, desconfortável com a direção da conversa. É apenas um trabalho, Eduardo. Apenas um trabalho trabalhando com uma das coleções privadas mais valiosas do país. Ele corrigiu, claramente impressionado. Isso é incrível, Liv. Você sempre teve o melhor olho nas nossas aulas de restauração. Olivia acabou de ser promovida para gerenciar toda a coleção dele, Catarina acrescentou, o orgulho materno evidente em sua voz. Embora eu me preocupe com ela trabalhando naquele ambiente, um homem como Gomes tem uma reputação. A expressão de Eduardo mudou sutilmente. Que tipo de reputação? O tipo que vai com riqueza e poder inimagináveis. Olivia interveio rapidamente. Mamãe se preocupa desnecessariamente. Catarina deu à filha um olhar conhecedor, mas não a contradisse. Bem, devo descansar antes dos meus exercícios de fisioterapia. Eduardo, é maravilhoso vê-lo novamente. Não seja um estranho agora que está de volta a São Paulo. Depois de ajudar sua mãe a ir para o quarto, Olivia voltou e encontrou Eduardo examinando a pequena coleção de livros de arte em sua estante apertada. A primeira edição do Berenson do seu pai,
ele notou, tocando cuidadosamente a lombada gasta. Lembro de você dizer que nunca se separaria dele, não importa o quê. Algumas coisas valem mais que seu valor de mercado, Olivia respondeu, sentando-se à sua frente. Eduardo juntou-se a ela, sua expressão séria. Então me diga o que está realmente acontecendo, Liv. Ainda me lembro dos seus sinais. Você toca seu pulso esquerdo quando está escondendo algo. Olivia olhou para baixo para encontrar sua mão direita realmente envolvida em torno de seu pulso esquerdo e a separou com um suspiro. A condição da mamãe piorou, ela admitiu. Os tratamentos padrão não estão mais desacelerando a progressão. Existem opções experimentais, mas... Ela deu de ombros. Você pode imaginar o custo. E trabalhar para Gomes ajuda com as contas, Eduardo concluiu, entendendo o que estava acontecendo. Mas há algo mais, não é? Olivia hesitou. O peso da proposta de Márcio de repente opressor na presença de Eduardo. Como ela poderia explicar a escolha à sua frente? É complicado, ela finalmente disse. Eduardo inclinou-se para a frente. Lembra o que o professor Lobo costumava dizer sobre restauração de arte? Soluções simples destroem a beleza complexa. Seja lá o que você esteja enfrentando, não simplifique demais. Ela olhou para ele. Realmente olhou para ele. Pela primeira vez desde seu retorno inesperado. Os anos o haviam amadurecido, adicionado profundidade às suas feições, mas seus olhos ainda mantinham aquela intensidade sincera que primeiro a atraiu para ele. Eles haviam sido jovens, estudantes ambiciosos com sonhos de viajar pelo mundo, preservando tesouros culturais, juntos. A realidade havia intervindo. Sua bolsa, o diagnóstico de sua mãe, pressões financeiras puxando-os em direções diferentes. Mas sentado aqui agora, parecia que alguma conexão essencial permanecera intacta, apesar do tempo e da distância. Gomes me ofereceu um acordo, ela disse de repente, as palavras escapando antes que pudesse reconsiderar. Ele pagará pelos tratamentos da mamãe, todos eles, incluindo as terapias experimentais no Sírio-Libanês. Ele liquidará meus empréstimos estudantis, nos instalará em um apartamento acessível adequado. A expressão de Eduardo permaneceu cuidadosamente neutra. Isso é incomumente generoso para um empregador. Não é generosidade, Olivia esclareceu, incapaz de olhá-lo nos olhos. É um investimento, como ele colocou. O que ele quer em troca? Eduardo perguntou silenciosamente. A pergunta pairou entre eles, a resposta muito complicada para articular completamente. Ele está interessado em mim, ela finalmente disse. Não apenas profissionalmente, ele deixou isso bem claro. O entendimento escureceu as feições de Tizi, Eduardo. Liv, ele sabe tudo sobre mim, ela continuou, as palavras jorrando agora. Minhas finanças, meu histórico, até minha vida pessoal, ou falta dela. Ele vê minha inexperiência como algo valioso, algo que ele quer possuir. Eduardo sentou-se muito quieto, suas mãos firmemente entrelaçadas. E você está considerando? Não era uma pergunta. Que escolha eu tenho? Olivia perguntou, a frustração vazando em sua voz. Mamãe precisa desses tratamentos, já tentei tudo mais. Empregos extras, planos de pagamento, programas de assistência. Nada chega perto de cobrir o que ela precisa. Sempre há escolhas. Liv, Eduardo disse gentilmente. Algumas apenas requerem mais criatividade que outras. Fácil para você dizer com sua posição acadêmica e benefícios de saúde. Ela retrucou, arrependendo-se imediatamente das palavras quando a mágoa passou pelo rosto dele. Eu mereci isso, ele reconheceu. Parti quando as coisas ficaram difíceis. Isso é culpa minha. Ele hesitou, então continuou mais suavemente. Mas vender-se para um homem como Gomes não é a resposta. Nunca disse que iria aceitar, Olivia protestou. Mas você está considerando, Eduardo rebateu. Posso ver em seus olhos. O mesmo olhar que você tinha quando estávamos enfrentando provas finais, sem dormir e com muito café. Você está calculando, pesando opções, procurando a solução mais eficiente, independentemente do custo pessoal. Ele não estava errado. Parte dela, a parte pragmática e desesperada, estivera metodicamente analisando a oferta de Márcio de todos os ângulos,
calculando exatamente o que significaria para a qualidade de vida de sua mãe, para sua segurança financeira. O que você faria? Ela desafiou. Se fosse sua mãe sofrendo enquanto você assistia impotente para mudar isso, a expressão de Eduardo suavizou. Eu lutaria como o diabo, mas não rendendo a própria coisa que faz você ser quem é, sua integridade, sua independência. Palavras bonitas não pagam contas médicas. Não, ele concordou, mas pode haver outro caminho. Ele inclinou-se para a frente, os olhos acendendo com o mesmo entusiasmo que ela lembrava de suas sessões de estudo noturnas. A posição no Instituto vem com financiamento de pesquisa. Estamos lançando um projeto especial sobre preservação digital de locais de patrimônio cultural. Precisa de um especialista em conservação, com experiência em ambos os meios, tradicional e digital. Olivia balançou a cabeça. Eduardo, eu aprecio o pensamento, mas não tenho a expertise digital que você precisa. Mas você tem o conhecimento de conservação tradicional que a maioria dos especialistas digitais não tem, ele rebateu. Poderíamos coliderar o projeto. A bolsa inclui um salário competitivo e benefícios completos que poderiam cobrir dependentes. Não é dinheiro nível Gomes, mas é sustentável, legítimo e convenientemente envolve trabalhar com você, Olivia concluiu, incerta se deveria ficar tocada ou suspeita de seu timing. Não vou fingir que isso não é um bônus, ele admitiu com um pequeno sorriso, mas a posição existe independentemente dos meus sentimentos. O financiamento foi aprovado no mês passado. Fui encarregado de construir a equipe. Olivia sentiu algo desconhecido se desdobrar em seu peito, uma esperança frágil que ela não havia se permitido abrigar. Você está falando sério sobre isso? Mortalmente sério, Eduardo confirmou. O Instituto precisa de alguém com sua expertise. Eu precisaria mostrar ao comitê seu portfólio e credenciais, mas com seu histórico e experiência no MASP, mais seu trabalho atual com a coleção de Gomes. Ele deu de ombros. Você é exatamente o que estamos procurando. Não posso simplesmente sair de vista do cume, Olivia disse, embora pudesse ouvir a resolução enfraquecendo em sua própria voz. Assinei um contrato. A maioria dos contratos de trabalho tem períodos de aviso prévio, não cláusulas de servidão por dívida, Eduardo apontou. A menos que Gomes tenha algo em comum em sua papelada. Ela pensou sobre o espesso contrato que havia assinado, folheando grande parte da terminologia jurídica em sua ânsia de garantir a posição. Havia cláusulas incomuns? Ela não conseguia se lembrar especificamente, mas Márcio Gomes não era nada senão minucioso em proteger seus interesses. Eu precisaria revisá-lo, ela admitiu. Faça isso, Eduardo encorajou. E Liv... Ele estendeu a mão pelo espaço entre eles, sua mão, parando logo antes de tocar a dela. O que quer que você decida, estou aqui, não apenas com uma oferta de emprego, mas como alguém que nunca deixou de se importar com você. A admissão pairou no ar entre eles, pesada com 6 anos de ausência e a intensidade inesperada do reencontro. Por que você nunca ligou? Olivia perguntou. A pergunta que persistira por anos finalmente encontrando voz. Depois dos primeiros meses, você simplesmente desapareceu. Eduardo olhou para baixo, a vergonha evidente em sua postura. Convenci-me de que era mais gentil fazer um corte limpo. A bolsa era um compromisso de 3 anos. Sua mãe acabara de ser diagnosticada. Ele suspirou. Disse a mim mesmo que a longa distância apenas prolongaria o inevitável, que ambos estaríamos melhor seguindo em frente, separadamente. E então 3 anos se tornaram 6. Fui oferecido uma posição logo após o fim da bolsa. A escolha prática era aceitá-la. Seus olhos encontraram os dela novamente. Mas nunca parei de pensar em você, perguntando-me se havia cometido o maior erro da minha vida. Olivia sentiu as paredes que havia cuidadosamente construído começando a rachar. Já faz muito tempo, Eduardo. Somos pessoas diferentes agora. Talvez, ele reconheceu. Ou talvez sejamos apenas mais nós mesmos do que éramos aos 22. Ele levantou-se claramente sentindo sua necessidade de espaço. Pense sobre a posição no Instituto. É uma oportunidade legítima, Liv, independentemente de nossa história. Enquanto ele se dirigia à porta,
Olivia se viu seguindo-o, emoções conflitantes agitando-se dentro dela. Na soleira, Eduardo virou-se, sua expressão séria. Apenas me prometa uma coisa. Não tome nenhuma decisão sobre a oferta de Gomes até conversarmos novamente. Às vezes, quando estamos nos afogando, alcançamos o que está mais próximo, não o que é melhor. Depois que ele saiu, Olivia apoiou-se contra a porta fechada, sua mente girando com possibilidades que ela não havia se permitido considerar apenas horas antes. Pela primeira vez desde a proposta de Márcio, ela sentiu algo além da escolha, crua entre segurança financeira e compromisso pessoal. Ela sentiu o sussurro de uma terceira opção, frágil, mas real. Seu telefone tocou com uma mensagem de texto. Número desconhecido. Espero sua resposta na segunda pela manhã. A oferta expira então. MG. Assim, a pressão voltou com força, o peso da decisão pressionando com força renovada. Olivia fechou os olhos, presa entre o diabo que conhecia, oferecendo certeza com condições, e o fantasma de seu passado, estendendo a promessa de um caminho diferente, um que poderia preservar algo que ela não havia percebido que estava em perigo, de perder até enfrentar a perspectiva de rendê-lo completamente. O domingo à noite desceu sobre São Paulo em uma sinfonia de chuva. A suave percussão contra as janelas do apartamento de Olivia, fornecendo uma trilha sonora melancólica para seus pensamentos. Ela sentou-se de pernas cruzadas em sua cama, cercada por papéis, seu contrato de trabalho com o Grupo Gomes, os registros médicos de sua mãe, os detalhes promissores, mas ainda incertos da oferta de Eduardo no Instituto de Arte de São Paulo e seus próprios cálculos meticulosos do que cada caminho a seguir significaria. Os números contavam uma história dura. A oferta de Márcio eliminaria imediatamente suas lutas financeiras, proporcionando a Catarina acesso a tratamentos de ponta que as companhias de seguro consideravam experimentais e, portanto, se recusavam a cobrir. Isso levantaria o peso dos empréstimos estudantis que haviam sido o companheiro constante de Olivia desde a formatura. O condomínio proposto daria à sua mãe o espaço acessível que ela desesperadamente precisava à medida que sua mobilidade diminuía. Em contraste, a posição do instituto representava estabilidade em vez de luxo, uma base sólida em vez de uma solução imediata. Os benefícios cobririam muitas das necessidades médicas de Catarina, mas não os tratamentos mais avançados no sírio-libanês. O salário era respeitável, mas não apagaria anos de dívida acumulada do dia para a noite. A análise lógica só funciona quando as variáveis podem ser quantificadas. Ela murmurou para si mesma, lembrando-se das palavras do professor Lobo de seu primeiro curso de conservação. Algumas coisas, integridade, autonomia, autorrespeito, desafiavam a avaliação numérica. Uma batida suave interrompeu seus pensamentos. Livinha? A voz de sua mãe chamou através da porta. Posso entrar? Claro, Olivia respondeu, reunindo apressadamente os papéis em um arranjo menos caótico. Catarina manobrou seu andador pela porta, seus movimentos mais trabalhosos do que haviam sido, mesmo um mês atrás. A progressão de sua EM estava se tornando cada vez mais difícil de ignorar. Você tem estado quieta desde que Eduardo saiu ontem? Ela observou, abaixando-se lentamente para sentar na beira da cama. Quer falar sobre isso? Olivia hesitou. Ela havia cuidadosamente protegido sua mãe da extensão total de sua precariedade financeira, apresentando uma fachada confiante, enquanto privadamente esticava cada real até seu ponto de ruptura. É complicado, ela finalmente disse. Catarina sorriu ironicamente. A maioria das coisas importantes são. Ela gesticulou para os papéis. Estes parecem sérios. Apenas pesando algumas opções. Olivia esquivou-se. Sobre a oferta de emprego de Eduardo, Catarina perguntou, sua percepção tão aguçada quanto sempre, apesar de seu declínio físico. Ou sobre qualquer proposta que seu Sr. Gomes fez que você vem evitando discutir. A cabeça de Olivia levantou-se bruscamente. Como você? Eu criei você, querida. Sei quando algo está te incomodando. Catarina alcançou a mão de sua filha.
Eu já trabalhei para pessoas ricas, lembra? Reconheço o olhar de alguém enfrentando uma oferta com condições anexadas. A barragem quebrou. Palavras jorraram enquanto Olivia finalmente revelava a situação completa. A proposta de Márcio, suas implicações, as realidades financeiras que enfrentavam. E agora o retorno inesperado de Eduardo com uma potencial alternativa. Catarina ouviu sem interrupção, sua expressão permanecendo cuidadosamente neutra, mesmo quando Olivia detalhou o interesse de Márcio em sua inocência e sua oferta para essencialmente comprá-la junto com sua companhia. Quando Olivia finalmente silenciou, Catarina respirou fundo. Primeiro quero que você escute cuidadosamente, porque isto é importante. Não há nada que valha sacrificar seu senso de si mesma, nem mesmo minha saúde. Mãe, não, Catarina disse firmemente. Não serei a razão para você entrar em um acordo que mudaria para sempre como você se vê. Eu observei você colocar sua vida em espera por 6 anos, aceitando empregos abaixo de suas qualificações, adiando seus próprios sonhos para cuidar de mim. Isso termina agora. Lágrimas brotaram nos olhos de Olivia. Que escolha nós temos? Os novos tratamentos não valem seu espírito, Catarina interrompeu gentilmente. Vivi uma boa vida, Livinha. Amei profundamente, criei arte, criei uma filha extraordinária. Se meu tempo for mais curto do que esperávamos, isso não diminui o que experimentei. Não estou pronta para perder você, Olivia sussurrou. E não vou a lugar nenhum tão cedo, Catarina assegurou. Mas também não estou disposta a ver você comprometer tudo o que é pela chance tênue de comprar mais tempo para mim. Olivia enxugou os olhos. Então o que eu faço? Digo sim a Eduardo? Digo não a Márcio? Não posso tomar essa decisão por você, Catarina disse. Mas posso te dizer que quando conheci seu pai, ele me ofereceu uma vida de paixão e incerteza em vez do caminho seguro e previsível que meus pais queriam. Para mim, escolhi a aventura imprevisível, e apesar de como as coisas terminaram, faria a mesma escolha novamente. Papai nos abandonou quando as coisas ficaram difíceis, Olivia lembrou-a. Seu pai escolheu a liberdade sobre a responsabilidade, sim, Catarina reconheceu. Mas Eduardo me parece um homem que aprendeu o valor de ambas. Ela cuidadosamente reposicionou-se na cama, fazendo uma pequena careta com o movimento. Márcio Gomes está oferecendo a você uma gaiola dourada, querida. Suas barras podem ser feitas de diamante, mas são barras, no entanto. Antes que Olivia pudesse responder, seu telefone tocou com uma mensagem recebida. O nome de Márcio apareceu na tela. Carro irá buscá-la às 8h amanhã. Aguardo sua decisão. Catarina olhou para a mensagem. Parece que você tem até amanhã para decidir quem você quer ser. Depois que sua mãe se retirou para a cama, Olivia sentou-se na escuridão de sua pequena sala de estar, a chuva ainda batendo contra as janelas. O peso da decisão pressionava sobre ela como uma presença física. Ela havia passado anos sendo prática, responsável, fazendo a escolha sensata em vez da emocional. Aceitar a oferta de Márcio era, pela lógica fria, a solução mais eficiente para seus problemas. No entanto, algo rebelde havia despertado dentro dela, alguma parte essencial de si mesma que se recusava a ser calculada, quantificada ou trocada, não importa quão terrível fossem suas circunstâncias. Seu telefone acendeu novamente, desta vez com o nome de Eduardo. Comitê concordou em acelerar sua entrevista se você estiver interessada. Sem pressão, só queria que você soubesse que a opção é real. O que quer que você decida, estou do seu lado. Olivia colocou o telefone para baixo, um plano começando a se formar em sua mente. Não apenas uma escolha entre as ofertas de 2 homens, mas um terceiro caminho, um que requeria coragem que ela não tinha certeza de possuir, mas que poderia preservar algo essencial que ela não havia percebido que estava em jogo até enfrentar sua potencial perda. A segunda-feira chegou com uma clareza incomum para São Paulo, a chuva tendo lavado o ar durante a noite. Olivia vestiu-se com cuidado especial, um vestido azul marinho simples, mas bem alfaiatado, que projetava profissionalismo em vez de submissão, brincos de pérolas sutis que haviam sido de sua avó,
E o broche Art Nouveau de sua mãe em sua gola. Pequenos talismãs das mulheres que a haviam moldado. O elegante Bentley preto chegou precisamente às 8, o motorista uniformizado abrindo a porta sem comentários. A viagem para a vista do cume passou em silêncio. Cada curva da estrada sinuosa trazendo-a mais perto de uma confrontação que ela tanto temia quanto surpreendentemente antecipava. Márcio estava esperando em seu escritório, em pé, perto das janelas do chão ao teto com uma xícara de café na mão. São Paulo espalhada abaixo dele como um reino. Ele virou-se quando ela entrou, sua expressão confiante. Olívia, ele a cumprimentou, colocando sua xícara para baixo. Pontual como sempre. Pontualidade não custa nada, ela respondeu, permanecendo perto da porta em vez de se aproximar. Márcio sorriu ligeiramente. Uma filosofia prática, falando em praticidade. Ele gesticulou em direção a um elegante portfólio de couro em sua mesa. Tomei a liberdade de preparar a documentação necessária. Arranjos financeiros, autorizações médicas para os tratamentos de sua mãe, detalhes da propriedade para o condomínio. As sobrancelhas de Olívia se ergueram a pesar. De si mesma. Você parece muito confiante na minha resposta. Eu entendo as pessoas, Olívia. É assim que construí meu império. Ele se aproximou parando a alguns metros de distância. Você é inteligente, pragmática e devotada à sua mãe. A escolha é lógica. E o que exatamente esse acordo implicaria? Ela perguntou, sua voz firme apesar de seu coração acelerado. Mas também não é um jogo de soma zero, onde cada interação deve ter um vencedor e um perdedor. Márcio a estudou com nova intensidade. Você é mais estratégica do que inicialmente avaliei. Recusar diretamente custaria a você financeiramente, através de penalidades contratuais, enquanto aceitar custaria algo menos tangível, mas evidentemente importante para você. Então você cria uma terceira opção que preserva seus princípios, enquanto minimiza danos financeiros imediatos. Estou simplesmente fazendo a melhor escolha disponível para mim, Olívia respondeu, ecoando sua própria filosofia de negócios. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Márcio, surpreendendo-a. Fascinante, quando a maioria das pessoas me recusa. É com indignação ou ultraje moral. Você rebateu com estratégia e caminhos alternativos. Ele voltou para sua mesa, selecionando uma caneta de um suporte ornamentado. Por um momento, Olívia pensou que ele poderia estar se preparando para liberá-la de seu contrato imediatamente, seja como punição ou talvez respeito por sua decisão. Em vez disso, ele escreveu algo em um cartão de visita e o estendeu. Para ela. Doutora Helena Sampaio, ele disse enquanto Olívia aceitava o cartão. Chefe de neurologia do Hospital Sírio-Libanês. Diga a ela que está ligando por minha recomendação em relação ao protocolo experimental de imunoterapia. A confusão deve ter aparecido no rosto de Olívia, porque Márcio continuou. Estou no conselho diretor do hospital. A doutora Sampaio me deve vários favores. Não entendo, Olívia admitiu. Por que você ajudaria depois que recusei sua oferta? Márcio a considerou pensativamente. Talvez eu esteja simplesmente protegendo meu investimento em uma funcionária valiosa pelo restante de seu contrato. Ou talvez você tenha se provado mais interessante do que eu antecipava. Ele retornou à janela, sinalizando o fim da conversa. O catálogo da dinastia Tang ainda precisa ser concluído até quarta-feira. Atordoada pela reviravolta inesperada, Olívia se viu saindo de seu escritório com o cartão de visita apertado em sua mão, incerta se acabara de experimentar uma vitória, uma forma diferente de manipulação, ou algo completamente mais complexo. O que ela sabia era que pela primeira vez em anos havia feito uma escolha baseada não na necessidade desesperada, mas na pessoa que queria ser, e de alguma forma, improvavelmente, emergira intacta, talvez até mais forte do que antes. 6 semanas passaram em um borrão de atividade. Olívia manteve sua posição em vista do cume, meticulosamente catalogando e gerenciando as coleções de Márcio Gomes com o mesmo cuidado e precisão de antes, embora suas interações tivessem mudado para algo mais complexo do que o típico relacionamento empregador-empregado. Nenhum mencionou sua proposição novamente,
Mas uma nova dinâmica havia emergido. Um cauteloso respeito mútuo sobreposto a uma consciência de limites testados e, em última análise, mantidos. Fiel à sua palavra, Márcio havia feito a apresentação à doutora Sampaio no Sírio-Libanês, resultando na aceitação de Catarina em um ensaio inovador de imunoterapia programado para começar no mês seguinte. O tratamento não oferecia garantias, mas representava a abordagem mais promissora disponível para retardar a progressão de sua doença. Em uma quinta-feira de outono nítida, Olívia se viu sozinha com Márcio em sua galeria privada enquanto finalizavam os arranjos para um empréstimo de exposição próximo. O MASP está insistindo em seus próprios protocolos de transporte, ela explicou, revisando os documentos. Seus requisitos de seguro são bastante específicos. Márcio assentiu distraidamente, sua atenção aparentemente em outro lugar. E você tem certeza de que o Dega pode viajar com segurança? Com controles ambientais adequados e amortecimento de vibração, sim. Delineei as especificações aqui. Ela entregou-lhe o relatório detalhado que havia preparado. Ele olhou-o com sua eficiência característica. Minuciosa como sempre, Olívia. Um momento de silêncio se estendeu entre eles antes que Márcio falasse novamente, seu tom incaracteristicamente reflexivo. Você manteve um desempenho exemplar nestas últimas semanas. Muitos em sua posição poderiam ter sido ressentidos após nossa conversa anterior. Olívia escolheu suas palavras cuidadosamente. Não acredito em comprometer padrões profissionais com base em circunstâncias pessoais. Uma qualidade rara, ele observou. Você tem sido deliberadamente vago sobre especificidades. Márcio a estudou com aquele olhar penetrante que parecia calcular seu valor com fria precisão. Inicialmente você se mudaria para a casa de hóspedes aqui em Vista do Cume. Sua mãe seria instalada no condomínio com assistência de enfermagem em tempo integral. Você continuaria gerenciando minha coleção, mas com deveres expandidos como minha acompanhante em certos eventos e em privado. Sua acompanhante, Olívia repetiu. Um termo deliberadamente ambíguo. Não estou interessado em coerção, Olívia. O que eu quero é algo livremente dado, embora apropriadamente incentivado. Seu sorriso era medido, controlado. Acho relacionamentos tradicionais tediosos e previsíveis. O que me intriga sobre você é a combinação de inteligência e inocência, qualidades raras nos meus círculos habituais. E quanto tempo duraria este acordo? Enquanto permanecer mutuamente benéfico, Márcio respondeu suavemente. Embora as provisões financeiras para sua mãe fossem permanentes, independentemente de nosso acordo contínuo. A generosidade calculada impressionou Olívia como sendo ao mesmo tempo impressionante e assustadora. Uma calibração perfeita de pressão e recompensa projetada para fazer a recusa parecer não apenas difícil, mas tola. Você pensou em tudo, ela observou. É o que eu faço. Ele gesticulou em direção ao portfólio novamente. Vamos prosseguir? Olívia respirou fundo, centrando-se para o que viria a seguir. Antes de dar minha resposta, gostaria de mostrar algo a você. Ela removeu um papel dobrado de sua bolsa e o colocou em sua mesa. Márcio olhou para ele sem tocá-lo. O que é isso? É uma oferta provisória do Instituto de Arte de São Paulo para uma posição coliderando sua nova iniciativa de conservação digital. O salário é modesto comparado à sua oferta, mas vem com benefícios que cobririam muitas das necessidades da minha mãe. Algo passou pela expressão de Márcio. Surpresa, talvez até respeito. Você esteve ocupada. Acredito em explorar todas as opções antes de tomar decisões que alteram a vida. Louvável, Márcio reconheceu, embora os recursos do Instituto empalideçam em comparação com o que estou oferecendo. Seus benefícios médicos não cobrirão tratamentos experimentais. Você está certo, Olívia admitiu. Financeiramente, sua oferta é superior em todos os aspectos. O sorriso de Márcio retornou confiante mais uma vez. Então sua decisão é simples. Seria, ela concordou, se dinheiro fosse a única consideração. O sorriso vacilou ligeiramente. O que mais importa quando a saúde de sua mãe está em jogo? Minha capacidade de olhá-la nos olhos, Olívia disse baixinho.
minha capacidade de me reconhecer no espelho todas as manhãs. Uma noção romantizada de integridade não pagará por tratamentos médicos de ponta. Márcio rebateu. Verdade, Olivia reconheceu. Mas há algo que você não levou em conta em seus cálculos. E o que seria isso? O elemento humano. As variáveis que não podem ser quantificadas ou compradas. Ela deu um passo à frente, encontrando força em sua decisão. Estou recusando sua oferta, Sr. Gomes. A expressão de Márcio endureceu quase imperceptivelmente. Você está tomando uma decisão emocional em vez de lógica. Estou tomando uma decisão humana, Olivia corrigiu, e informando que darei meu aviso prévio de 2 semanas, conforme meu contrato de trabalho. Seu contrato tem uma cláusula de compromisso mínimo de 6 meses. Márcio apontou, seu tom esfriando. Quebrá-lo prematuramente desencadearia penalidades substanciais. Por isso organizei uma terceira opção, Olivia respondeu, surpreendendo a si mesma com sua calma. Nem aceitar sua proposta, nem assumir a posição no instituto imediatamente. Agora ela tinha toda a atenção dele, a curiosidade superando o descontentamento em sua expressão. Explique. Pretendo cumprir minhas obrigações contratuais aqui, enquanto busco financiamento independente para os tratamentos da minha mãe. O Hospital Sírio-Libanês tem um programa de atendimento compassivo que já iniciei o processo de inscrição. Além disso, há um ensaio clínico no Hospital de Pesquisa de São Paulo que pode aceitar o caso dela. Uma estratégia precária, na melhor das hipóteses, Márcio observou. Múltiplas variáveis além do seu controle, resultados incertos, atrasos significativos. A vida é precária, Sr. Gomes, Olivia concordou. Você já teve pressão suficiente para durar uma vida. Só quero que saiba que o que sinto por você não é nostalgia ou conveniência. É mais profundo do que o que tínhamos antes. Sua garganta apertou com emoção. Eduardo! Você não precisa responder agora. Ele a assegurou rapidamente. Sei que você tem a entrevista e o tratamento da sua mãe para se concentrar. Eu só queria que isso fosse dito. Olivia estudou suas mãos entrelaçadas, considerando tudo o que havia acontecido desde que a proposta de Márcio a forçou a reavaliar o que realmente valorizava. A jornada havia sido dolorosa, mas esclarecedora, despindo os compromissos que ela estava disposta a fazer por desespero e revelando o núcleo de quem ela queria ser. Quando eu estava considerando a oferta de Márcio, ela disse lentamente, a parte mais difícil não foram as implicações morais ou mesmo as considerações práticas. Foi perceber o quão perto eu tinha chegado de render algo essencial sobre mim mesma, não apenas fisicamente, mas minha autonomia fundamental. A crença de que eu merecia escolher meu próprio caminho, não apenas aceitar o que parecia mais conveniente. Eduardo ouviu atentamente, dando-lhe o espaço para articular. Pensamentos que ela ainda estava processando. O que quer que aconteça conosco, ela continuou. Preciso saber que estou escolhendo isso porque é o que realmente quero, não porque é uma alternativa mais segura a outra coisa. Eu entendo, Eduardo disse, sua expressão solene. E é exatamente isso que eu quero também, que você escolha o que lhe traz alegria, não apenas o que a ajuda a sobreviver. Um peso que ela não percebeu que estava carregando pareceu levantar de seus ombros. Por tanto tempo, suas escolhas haviam sido ditadas pela necessidade, pela doença de sua mãe, por restrições financeiras. A possibilidade de escolher algo, simplesmente porque estava alinhado com seus desejos mais profundos, parecia quase decadente. A posição no instituto seria um novo começo, ela disse, uma chance de construir algo significativo, de contribuir com técnicas de preservação que poderiam beneficiar coleções em todo o mundo. E trabalhar juntos não seria tão terrível, Eduardo acrescentou com um pequeno sorriso. Desde que você se lembre que eu sempre fui melhor em combinação de cores na aula de restauração, ela brincou, a provocação familiar ressurgindo naturalmente. Enquanto eu consistentemente te superava em reconstrução digital, ele rebateu. Por isso formávamos uma boa equipe, Olivia concluiu suavemente. A implicação pairou entre eles, que talvez pudessem ser uma boa equipe novamente, no trabalho e além, não por desespero ou conveniência,
mas porque genuinamente complementavam as forças um do outro. Enquanto a escuridão se instalava sobre a cidade, eles caminharam ao longo do parque, conversando sobre possibilidades, os planos ambiciosos do Instituto para a Preservação Digital, os desafios de conservação da arte nascida digital, a próxima exposição no MASP, apresentando peças da coleção de Gomes que Olivia havia ajudado a preparar. Foi só quando chegaram ao ponto de ônibus que Olivia percebeu que sentia algo que não experimentava há anos. Esperança não tingida por ansiedade, possibilidades não obscurecidas por limitações. Devo ir para casa, para a mamãe. Ela disse relutantemente enquanto seu ônibus aparecia na esquina. Eduardo assentiu. Busco vocês duas no sábado para a feira? Marcelo mencionou que está guardando alguns daqueles morangos de estufa especificamente para Catarina. Ela gostaria disso, Olivia confirmou, de repente certa de suas próximas palavras. E depois, talvez pudéssemos jantar, só nós dois? O sorriso que iluminou seu rosto refletiu o calor se espalhando pelo próprio peito dela. Eu gostaria muito disso. Enquanto o ônibus a levava para casa, Olivia se viu pensando não na mansão de Márcio Gomes na colina ou na riqueza que ele controlava, mas nas conexões autênticas que a haviam sustentado através do período mais desafiador de sua vida. O apoio inabalável de sua mãe, a firme crença de Eduardo em suas capacidades, até mesmo as pequenas gentilezas de pessoas como Marcelo, guardando morangos para uma mulher lutando contra uma doença progressiva. Estas eram moedas que não podiam ser quantificadas em planilhas ou portfólios de investimento, mas seu valor excedia em muito qualquer coisa que Márcio poderia ter oferecido a ela. Então, com uma franqueza que a pegou desprevenida, você está planejando aceitar a posição do Instituto quando seu contrato aqui concluir? A pergunta a surpreendeu. Não percebi que você sabia que eles haviam estendido uma oferta formal. Eu faço questão de saber o que afeta meus interesses. Márcio respondeu simplesmente. A entrevista com o comitê é na próxima semana, ela reconheceu. Eles parecem interessados na minha experiência dupla com métodos de conservação, tradicional e documentação digital. Márcio assentiu pensativamente. Cardoso tem uma reputação sólida em preservação digital. O Instituto está fazendo um investimento estratégico nesse departamento. A menção casual de Eduardo pelo sobrenome lembrou Olivia de quão extensivas eram as redes de informação de Márcio. Ela se perguntou exatamente o quanto ele sabia sobre sua história com Eduardo. Meu contrato aqui dura mais 4 meses e meio, ela lembrou-o. Não tomei nenhuma decisão além de cumprir esse compromisso. Sempre a profissional consumada, Márcio disse com um leve sorriso. Seu próximo empregador terá sorte de ter sua lealdade. Ele pausou. Então acrescentou. Embora eu espere que você perceba que lealdade é uma qualidade melhor reservada para aqueles que a merecem. Antes que ela pudesse decifrar seu significado, sua atenção retornou aos documentos da exposição, o momento de conversa pessoal claramente concluído. Mais tarde naquela noite, Olivia chegou ao Parque Ibirapuera, onde Eduardo esperava em um banco com vista para o lago, 2 xícaras de café de seu lugar favorito da universidade ao lado dele. O logotipo familiar trouxe uma onda inesperada de nostalgia. Você lembrou, ela disse acomodando-se ao lado dele. Café com leite com um shot extra, ele confirmou. Algumas coisas ficam com você. Eles se sentaram em silêncio companheiro por um momento, observando pessoas cruzando o parque enquanto o pôr do sol pintava o céu em tons de rosa e dourado. Minha entrevista com o comitê está marcada para terça-feira, Olivia finalmente disse. A professora Herrera parece particularmente interessada na minha experiência com os métodos de documentação da coleção Ming. Herrera se impressiona. Facilmente com qualquer coisa mais antiga que o século XX. Eduardo riu. Mas é com Chang que você vai querer se concentrar. Ela é a verdadeira tomadora de decisão para a iniciativa digital. Olivia assentiu fazendo uma nota mental. O primeiro tratamento da mamãe no Sírio-Libanês está agendado para a semana seguinte. O momento funciona bem, na verdade. Posso ir com ela, instalá-la, depois retornar para a decisão final. Do Instituto. Eduardo virou-se para encará-la completamente.
Ainda não consigo acreditar que Gomes mexeu os pausos para colocá-la nesse ensaio. De tudo que você me contou sobre ele é complicado, Olivia admitiu. Calculista e manipulador, sim, mas também capaz de inesperada. Não sei se generosidade é a palavra certa. Benevolência estratégica, talvez, Eduardo sugeriu. Tudo o que li sobre ele sugere que ele não faz movimentos sem múltiplos propósitos. Talvez, Olivia concedeu. Mas quaisquer que sejam suas motivações, mamãe tem uma chance que não teria tido de outra forma. Tenho que reconhecer isso. Eduardo alcançou sua mão, seu toque quente e reconfortantemente familiar. Você manteve-se firme contra um dos homens mais poderosos do país, Livy. Isso não é algo que muitas pessoas podem afirmar. Quase não o fiz, ela confessou baixinho. Houve um momento em que quase me convenci de que render minha autonomia era uma troca racional pela segurança que ele oferecia. Mas você não o fez. Não, ela concordou, virando sua mão para entrelaçar seus dedos. E, estranhamente, acho que ele me respeita mais por recusá-lo do que teria se eu tivesse aceitado. O sol mergulhou mais baixo, lançando longas sombras pelo parque, enquanto famílias reuniam pertences e se dirigiam para casa para a noite. No crepúsculo crescente, as luzes da cidade começavam a cintilar como estrelas terrenas. Tenho pensado sobre o que acontece depois que seu contrato terminar, Eduardo disse cuidadosamente. Não apenas profissionalmente, mas com a gente. Olivia sentiu seu coração acelerar. Essa é uma conversa que temos dançado ao redor. 6 anos é muito tempo, ele reconheceu. Somos pessoas diferentes agora, mas nestas últimas semanas, conhecendo você novamente. Ele pausou, reunindo seus pensamentos. Não quero apressá-la, Livy. Na segunda-feira seguinte, Olivia entrou no escritório de Márcio para sua reunião semanal de gerenciamento de coleção e o encontrou incomumente pensativo, olhando para o horizonte de São Paulo. O catálogo da dinastia Tang foi aceito pela Christie's para o próximo leilão, ela relatou, colocando os documentos finalizados em sua mesa. Eles ficaram particularmente impressionados com a documentação de proveniência. Márcio virou-se da janela, estudando-a com aquele olhar calculista que parecia avaliar valor com precisão. Você excedeu as expectativas com esse projeto, como tem feito com a maioria das tarefas aqui. Obrigada, ela respondeu, um pouco desconcertada pelo elogio inesperado. Entendo que sua mãe começa o tratamento na próxima semana, ele continuou. A doutora Sampaio relata que o protocolo mostra resultados preliminares promissores em casos semelhantes ao dela. Sim, Olivia confirmou. Estamos cautelosamente otimistas. Márcio assentiu, retornando à sua mesa e abrindo uma gaveta. Tomei a liberdade de fazer alguns arranjos. Ele estendeu um envelope para ela. Bilhetes de primeira classe de ida e volta para vocês duas. O apartamento corporativo perto da clínica está disponível para seu uso durante o período de tratamento. Minha assistente coordenou com o escritório da doutora Sampaio todos os detalhes logísticos. Atordoada, Olivia aceitou o envelope. Senhor Gomes, isso é extremamente generoso, mas... Não é generosidade, ele interrompeu seu tom objetivo. É pragmatismo. O conforto de sua mãe durante o tratamento impactará diretamente seu foco e produtividade pelo restante de seu contrato. Considere um investimento em eficiência operacional. O enquadramento clínico era tão característico dele que Olivia quase sorriu. Mesmo agora, ele não podia simplesmente reconhecer um gesto gentil sem reformulá-lo em termos de estratégia de negócios. Mesmo assim, ela persistiu. Obrigada. Algo sutil mudou em sua expressão. Um vislumbre momentâneo por trás da fachada cuidadosamente mantida do bilionário calculista. Você causou uma impressão, Olivia. Poucas pessoas me surpreendem mais. Antes que ela pudesse responder, ele continuou em sua maneira eficiente habitual. Vou precisar da papelada do Degas finalizada antes de você sair, e espero um relatório completo sobre os protocolos de conservação do MASP quando você retornar. Claro, ela concordou, reconhecendo o retorno da conversa para território profissional. Quando ela se virou para sair, Márcio falou novamente. Mais uma coisa, Olivia. Ela pausou,
olhando de volta para ele. Quando seu contrato concluir, caso decida aceitar a oferta do instituto, ele hesitou, aparentemente escolhendo suas palavras com cuidado incomum. Eu estaria disposto a estabelecer um acordo de consultoria contínuo para aquisições especiais. Sua expertise provou ser valiosa. A oferta a pegou de surpresa, não apenas seu conteúdo, mas o reconhecimento implícito de que ele esperava e aceitava sua eventual partida. Vou considerar, ela respondeu cuidadosamente. Veja que o faça, ele disse, seu tom retornando à sua autoridade habitual enquanto voltava sua atenção para seu tablet, o momento de abertura incomum claramente concluído. Enquanto Olivia fechava a porta do escritório atrás dela, percebeu que Márcio Gomes havia lhe dado algo muito mais valioso do que segurança financeira ou oportunidade profissional. Em sua maneira calculista e manipuladora, ele a havia forçado a confrontar exatamente o que ela estava disposta a comprometer e o que não estava, levando-a a uma clareza sobre seus próprios valores que poderia ter levado anos para alcançar de outra forma. 2 meses depois, em uma manhã de dezembro ensolarada, Olivia encontrava-se no espaçoso laboratório de conservação do Instituto de Arte de São Paulo, desempacotando suas ferramentas especializadas enquanto se preparava para seu primeiro dia como codiretora de iniciativas de conservação digital. Através das grandes janelas, ela podia ver estudantes cruzando o pátio do campus, seus futuros ainda se desdobrando diante deles. Seu telefone tocou com uma mensagem de texto de sua mãe, agora estabelecida em um apartamento térreo, perto do instituto. Laboratório parece fabuloso nas fotos. Jantar em nossa casa hoje para comemorar. Eduardo está trazendo aquela massa, do Morumbi. Olivia sorriu, digitando uma rápida confirmação antes de colocar seu telefone de lado. A primeira rodada de tratamentos de Catarina havia mostrado resultados promissores, estabilizando sua condição pela primeira vez em anos. Embora não fosse uma cura, havia dado a elas o que parecia impossível apenas meses atrás: esperança e tempo. A porta de seu escritório abriu quando Eduardo chegou, carregando 2 cafés com o logotipo familiar do café da universidade. Pronta para o dia 1, professora Rezende. Tão pronta quanto poderia estar. Ela respondeu aceitando o café com um sorriso. Os pergaminhos digitais Nakamura chegaram esta manhã. Podemos começar a avaliação de preservação esta tarde. Sempre a profissional, ele brincou, inclinando-se para beijá-la brevemente. Embora eu esperasse roubá-la para almoçar naquele novo lugar, com vista para o jardim de esculturas. Conservação primeiro, celebração depois, ela lembrou-o, embora seu sorriso suavizasse as palavras. Enquanto caminhavam em direção ao laboratório principal, Olivia olhou para o envelope sentado em sua nova mesa. O convite de Márcio Gomes para consultar sobre uma próxima aquisição de arte digital japonesa rara. Ela ainda não havia decidido se aceitaria, mas o fato de que a escolha era inteiramente dela, feita de uma posição de estabilidade em vez de desespero, parecia sua própria forma de riqueza. Ela havia aprendido que o verdadeiro valor não podia ser medido em contas bancárias ou escrituras de propriedade, mas na liberdade de escolher seu próprio caminho, de manter sua integridade mesmo quando o compromisso parecia a única opção, e de reconhecer que algumas coisas, dignidade, autonomia, conexão genuína, estavam além do preço. Algo em mente? Eduardo perguntou, notando sua distração momentânea. Olivia balançou a cabeça, ligando seu braço ao dele enquanto continuavam pelo corredor. Apenas apreciando onde estou. Não apenas fisicamente neste novo espaço de possibilidade, mas na jornada que a havia trazido aqui. Uma jornada que havia testado seu entendimento de valor e importância e ultimamente revelado que as coisas mais preciosas na vida eram aquelas que nunca poderiam ser compradas, apenas ganhas através da coragem e preservadas através do compromisso inabalável com suas verdades mais profundas. Então vamos começar, Eduardo disse com um sorriso que prometia tanto parceria quanto possibilidade. Temos trabalho importante a fazer. E enquanto entravam no laboratório onde estudantes e colegas os aguardavam, Olivia avançou confiantemente para um futuro que havia escolhido para si mesma, não o caminho mais lucrativo disponível para ela,
mas inquestionavelmente o mais rico em todas as maneiras que realmente importavam.